Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa com teu poder, pois a ti, Jesus, a consagramos, que ela seja do teu querer. Pois a ti, Jesus, a consagramos, que ela seja do teu querer. Abençoa, Senhor, nosso trabalho, abençoa com teu amor, pois a ti, Jesus, oferecemos, que ele sirva para teu louvor. Pois a ti, Jesus, oferecemos, que ele sirva para teu louvor. Abençoa, Senhor, tua palavra, abençoa com teu poder, que germine e produza muitos frutos, que nos faça na fé crescer. Que germine e produza muitos frutos, que nos faça na fé crescer. Abençoa, Senhor, nosso encontro, abençoa com teu agir, que ao sair daqui a gente tenha mais vontade de te servir, que ao sair daqui a gente tenha mais vontade de te servir. Olá, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, esteja sobre todos nós. Amém. Quero saudá-los com uma passagem que se encontra em Atos, capítulo 4, o versículo 33, que diz o seguinte: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Queridos, essa passagem fala de como estava a vida dos apóstolos da igreja depois do Pentecostes, focados especialmente na mensagem da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo, e essa mensagem dava poder, dava ânimo e alegria para esses homens, para essas mulheres testemunharem daquilo que eles viram, que eles acompanharam com Cristo. E essa mensagem da Páscoa, da ressurreição, é a mensagem que nos continua mantendo animados, encorajados a falarmos, a testemunharmos e a passarmos pelas situações difíceis que nós enfrentamos na nossa vida aqui neste mundo. Com essa palavra eu saúdo a todos e nós iniciamos o nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça para orarmos. Senhor amado, te bendizemos e te louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça que se renova a cada dia em nossas vidas, pela mensagem da ressurreição que ainda é forte em nossos corações, essa mensagem que nos dá coragem, nos dá ânimo diante das situações mais diversas da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, através do teu Espírito Santo, a termos cada vez mais coragem de anunciar a tua palavra, a tua ressurreição, para que falemos, para que anunciemos aos quatro cantos desta maravilha que tu fizeste em nosso favor. E perdoa-nos, Senhor,
pelas inúmeras vezes que nós deixamos essa mensagem de lado, nos esquecemos dela quando somos confrontados de alguma forma com algum sofrimento. Fortaleça-nos e nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o texto indicado para o dia de hoje se encontra também em Atos, capítulo 2, dos versículos 22 ao 33, que diz o seguinte: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria a tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Depois, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, domingo passado nós falamos dos discípulos que estavam trancados em casa com medo, porque desde a sexta-feira santa até o domingo, porque eles tinham medo de saírem da casa e serem presos e de repente terem o mesmo destino que o seu mestre Jesus Cristo. E no domingo, quando eles receberam a notícia das duas Marias, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, os seus corações já se alegraram. Eles saíram, foram para a região da Galiléia se encontrar com Cristo, mas ainda havia medo em seus corações. Cristo novamente os encontra trancados numa casa. No entanto, a mensagem da ressurreição já trouxe certa coragem aos discípulos. E o texto de hoje está no contexto de Pentecostes. Os discípulos haviam recebido o Espírito Santo e passaram a proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Aqui, nós lemos o discurso do apóstolo Pedro, o mesmo apóstolo que negou Jesus por medo. Agora ele toma a iniciativa para falar dos acontecimentos envolvendo Cristo, o enviado de Deus. Neste discurso ele inicia no capítulo 14, no versículo 14, esclarecendo o que estava acontecendo ali naquele momento, onde os discípulos estavam falando em outros idiomas para todos que estavam ali naquela festa grandiosa em Jerusalém, para que todas as pessoas entendessem o Evangelho. Ele aponta para o que o profeta Joel já tinha anunciado, o dia do derramamento do Espírito Santo, um sinal do fim dos tempos. Eu fico impressionado sempre que eu leio esse texto bíblico, esse relato dos apóstolos, a coragem que eles tiveram depois de receber o Espírito Santo é chocante. O Espírito Santo de Deus clareia a eles a mensagem do Evangelho, da morte, da ressurreição de Cristo.
E a partir daí eles começam a falar, a proclamar sem medo de nada, pregam o evangelho com coragem, mesmo diante dos líderes religiosos que os perseguiam, que queriam prendê-los também. A mensagem principal e central dos apóstolos é justamente a mensagem da Páscoa. Pedro está afirmando que o Pentecoste é mais um sinal de Deus, mais um cumprimento da promessa e uma prova da ressurreição de Cristo. Pedro chama todos para prestarem atenção na sua mensagem. Ela é fundamental para a vida. Essa mensagem da Páscoa, ela afasta todo medo. Ela dá um novo significado aos corações daqueles de quem a ouve, que recebe clareza do Espírito Santo. A mensagem da morte e da ressurreição tem Jesus Nazareno como centro. Assim as pessoas o conheciam. Apesar da simples natureza humana, Jesus é aprovado por Deus. E aí o apóstolo Pedro lembra: muitos sinais miraculosos Jesus Cristo fez. Esses milagres são provas de que ele não era meramente um ser humano, mas também era Deus. A obra que o Nazareno realizou, ela já vinha sendo anunciada lá no passado com os profetas, no Antigo Testamento. Deus já havia determinado as coisas que aconteceriam ao seu Filho. Os sinais que Cristo realizou entre o povo fez com que eles tomassem uma posição diante daquilo e formassem uma opinião a respeito do Messias. Porém, o posicionamento deles não foi satisfatório diante de Deus. Muitas autoridades religiosas testemunharam pessoalmente os milagres de Cristo, mas mesmo assim se negaram a acreditar nele e em todos os escritos sobre ele. Pedro afirma que mesmo com tantos sinais, com tantas evidências, o próprio povo o matou. E ainda usaram de mãos de ímpios, no caso os romanos, para crucificarem, para matarem Jesus Cristo. Para mim, essa é uma das maiores demonstrações de coragem dos discípulos. Depois dessa pregação aqui de Pedro, nós vamos ver outras muito parecidas, onde ele dá uma chacoalhada no povo, chama a atenção deles, os chama ao arrependimento por causa do que eles fizeram. Os discípulos expuseram o pecado de todos aqueles que negaram a Cristo e o entregaram à morte. Pedro responsabiliza seus ouvintes pela morte de Cristo. Aqueles que não gritaram para crucificar Jesus, consentiram ou ficaram calados diante dos que gritavam isso. Foram omissos. Contudo, depois da acusação de assassinato, que deve ter causado muitos sentimentos nos ouvintes, lógico que de alguns raiva, mágoa, mas possivelmente daqueles que entenderam medo, pavor, por se saberem assassinos de Deus. Pedro aponta para a mensagem central. Deus, o Pai, ressuscitou o Filho do mundo dos mortos. Deus o libertou das amarras da morte. A morte não podia mais segurar Jesus Cristo, nem prendê-lo. Com a entrada do pecado no mundo, a morte havia nos amarrado com suas correntes inquebráveis.
Mas Deus interveio em nosso favor e arrebentou essas correntes através de seu Filho Jesus Cristo, quando ele ressuscitou. A mensagem da ressurreição, ela é poderosa e inspiradora, a ponto de transformar aqueles discípulos amedrontados em corajosas testemunhas. A mensagem da Páscoa, nesse sentido, é poderosa para nos ajudar diante de toda e qualquer situação de medo, tristeza, pesar, de luto. E além disso, ela é poderosa para nos animar, nos encorajar a anunciá-la adiante. E Pedro usa o Salmo 16 como prova bíblica para falar da ressurreição de Cristo. Neste salmo, Davi afirma que experimentou alguma alegria, exultante de uma profunda paz que inundou o seu ser quando sentiu e viu o Senhor diante dele. O rei Davi experimentou preservação da sua vida várias vezes, diante de perigos mortais. Mas por mais que ele tivesse experimentado esse poder libertador, nada ainda podia ser comparado com a mensagem da ressurreição, que seu corpo não ficaria para sempre num túmulo. Davi morreu, foi sepultado no seu túmulo, ainda estava lá na época dos apóstolos, Pedro diz isso, mas Deus havia prometido a Davi um descendente especial, um verdadeiro rei, Messias. Esse descendente também seria morto, mas o seu corpo não sofreria decomposição. No terceiro dia ele ressuscitaria. E ressuscitou e está vivo à direita de Deus. O túmulo de Cristo está vazio. O discurso de Pedro traz testemunho bíblico dos profetas, de Davi, e o testemunho ocular dele, dos outros companheiros que viram, que andaram com Jesus. E o impressionante nesse testemunho da ressurreição é que a morte se tornou para nós, os que cremos em Cristo, passagem para a vida eterna. Aquilo que era visto como desgraça se torna em elevação para a glória. O que era considerado condenação ao inferno se tornou porta de salvação para todo aquele que crê, que entrega a sua vida a Cristo. Deus se revela a nós de forma amorosa e fiel às suas promessas. Deus se entrega em seu Filho por nós, mas o ressuscita como sinal de que, se nós o aceitarmos como Senhor, Salvador, também nós ressuscitaremos para a vida eterna. Deus caminha conosco em meio ao sofrimento, à dor, por amor. Queridos, em Cristo, Deus mesmo sofreu a nossa dor. Essa mensagem nos encoraja, nos chama para uma nova vida, uma vida de arrependimento e conversão diária, uma vida de obediência, de viver o batismo a cada dia, uma vida de misericórdia, onde nós olhamos para as pessoas com misericórdia e desejamos que elas também sintam essa alegria que invade o nosso ser a partir do momento que nós entendemos o que Cristo fez com sua morte e sua ressurreição. Que essa palavra, que essa mensagem nos traga esperança, alegria e nos fortaleça diante de toda e qualquer situação difícil que nós viemos a enfrentar. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos.
Senhor amado, queremos Te louvar e Te engrandecer, porque na cruz se entregaste por nós, morrendo pelos nossos pecados, mas no terceiro dia ressuscitou para nos dar esperança, para nos mostrar que a nossa vida não termina na morte, mas sim de que se nós crermos e permanecermos contigo, estaremos na eternidade, na vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados. Fortaleça a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança e dá-nos coragem, assim como os discípulos tiveram, através do Teu Espírito Santo, que deu clareza a eles da mensagem da Páscoa. Fortaleça-nos, Senhor, proteja e guarde cada pessoa que está ouvindo esta pregação, nossas famílias e lares, a Tua igreja espalhada pelo mundo. E clamamos, Senhor, também que esteja dando força e ânimo a Rosana, também ao seu Evelino. Te pedimos, Senhor, pela Lorene, pela saúde dela, pela Deli. Restaura, cura, Senhor. Cuida também das famílias que estão enlutadas, da família Bratfish, também da família da Mariá, pelo seu pai que faleceu. Esteja, Senhor, guardando e sustentando cada um com essa palavra maravilhosa da ressurreição. E aquilo que não conseguimos lembrar com nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo esteja sobre cada um e nos fortaleça, nos anime e nos encoraje. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Grande é Teu nome, louvo-Te, Senhor. Santo é Teu nome, és meu Redentor. O próprio Filho Deus por nós deixou os céus. Aqui se humilhou, a morte se entregou. Grande é Teu nome, louvo-Te, Senhor. Santo é Teu nome, és meu Redentor. Jesus ressuscitou, vitória alcançou, pois fim a nossa dor, vencendo o tentador. Grande é Teu nome, louvo-Te, Senhor. Santo é Teu nome, és meu Redentor. Não nos envergonhamos andando em Tua luz. Nós cremos no amor que a nós Jesus mostrou. Grande é Teu nome, louvo-Te, Senhor. Santo é Teu nome, és meu Redentor. Que seja nossa vida a Ele só rendida, mostrar-lhe gratidão de todo o coração. Grande é Teu nome, louvo-Te, Senhor. Santo